There used to be an angel. Pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui nesse processo, não é bem umas férias, mas é um processo que a gente está tendo um recesso devido a esse problema todo que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar para vocês algumas aulas em vídeo que vai auxiliá-los, e quando a gente estiver retornando as aulas, aqueles exercícios que ficaram pendentes dessas aulas, a gente vai fazer na sala de aula com vocês, ok? Muito bem. Sou o professor Luiz Eduardo, um bom dia para todos. Estou trabalhando com vocês hoje na aula número 7, nós estaremos trabalhando medidas de tendência central. Tá? O que vem a ser isso aí? Isso faz parte da estatística. A estatística é uma parte da matemática que estuda análise de dados, ou seja, quando eu tenho uma população de dados, que a gente pega uma parte desses dados que a gente chama de amostra, a gente trabalha com dados estatísticos. Então eu quero dividir a estatística em duas partes com vocês. Primeira parte, medidas de tendência central. O que são medidas de tendência central? Eu vou te redistribuir isso aqui da seguinte maneira. Primeiro lugar, média aritmética simples. Média aritmética simples. Então a primeira ideia de hoje é essa. O Enem pede todos os anos uma questão envolvendo média aritmética simples. A estatística cai sempre no Enem. Em 2016 caíram 8 questões de estatística, ano passado caíram 4 questões. Sempre tem 3, 2, 4, 5 questões envolvendo esse assunto. Média aritmética simples. O que vem a ser a média aritmética simples? É quando eu pego todos os dados, somo todas as informações e divido pela quantidade das mesmas, certo? Ou seja, eu somo todas as... Eu pego numa população de informação, eu pego uma amostra. Aí, se eu pegar uma quantidade X de amostra, eu vou dividir pela quantidade, isso vai me dar a média aritmética simples. Por exemplo, o aluno lá no colégio, ele tirou na primeira prova a nota 8, tirou na segunda prova a nota 6 e tirou na terceira a nota 10. A pergunta é, qual é a média aritmética do aluno? Ou seja, se ele tirasse uma nota só nas 3, qual seria essa nota? Então, a média aritmética simples vai ser o seguinte: somo as 3 notas e divido por 3. Ou seja, vou fazer o somatório das notas. Então, quando eu estiver somando as notas, olha só, 8 mais 6, 14, mais 10, 24. 24 divididos por 3, olha só, 24 divididos por 3, a média aritmética simples desse aluno vai ser 8. Ou seja, o que significa isso, colegas? Significa o seguinte, que se ele tivesse que tirar uma nota só nas 3 provas, essa nota seria 8. Então essa é a primeira parte das medidas de tendência central. Tá? Nós vamos dividir a estatística em 2 partes, essa é a primeira. Uma segunda ideia para te dar seria essa aqui, ó. Média ponderada. Média ponderada. Vamos chamar assim para simbolizar legal, ó. MAP. O que vem a ser uma média ponderada? Muito bem, vamos lá então. Vamos organizar para vocês direitinho aqui. Média ponderada. A palavra ponderada, ela implica dizer que as notas existem pesos para essas notas. Existem pesos. O que significa pesos para as notas? Significa dizer que as notas têm valores diferentes, valores de referência diferentes. Então, para mim enxergar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Média aritmética, ou seja, eu vou pegar a primeira nota do cidadão e multiplicar pelo peso dela. Ó, o peso dela. Vou multiplicar a segunda nota pelo peso dela e assim sucessivamente, ou seja, até a última nota. E vou dividir isso aqui pelo somatório dos pesos. Aí tu vai dizer assim para mim, pô, mas será que isso aí cai, professor? Será que esse tipo de coisa cai no Enem? Claro que cai. Muito bem, dentro das medidas de tendência central, nós temos essa segunda situação aqui, ó, que é a média ponderada, ou seja, onde eu tenho uma coisa chamada pesos. Os valores, os elementos considerados terão pesos diferentes. Muito bem.
Aí eu havia te falado o seguinte, será que o Enem cobra esse tipo de coisa? O Enem cobra estatística sempre. Tá? Claro que não são questões repetitivas, mas são questões dentro do mesmo contexto, dentro da mesma linha de raciocínio. Muito bem. O Enem pediu em 2000, olha só, ano passado, 2019, questão número 161 da prova azul. Estou usando a prova azul como referência, tá bem? E é o seguinte, tem uma fábrica, ele está dizendo na questão seguinte, existe uma fábrica de refrigerante que resolveu fazer um controle de qualidade em cima do engarrafamento das suas bebidas. Ou seja, fábrica de refrigerantes, vou só dar uma retificada aqui, ó, refrigerantes, fábrica de refrigerantes, controle do processo de engarrafamento durante 60 dias. Foi feita essa pesquisa durante 60 dias e se analisou o seguinte, por exemplo, aí o Enem deu essa tabela. Ele disse assim, quantidade de garrafas fora das especificações por dia, 0, 1, 2, 3. Quantidade de dias que isso aconteceu, 52, 5, 2, 1. Então a pergunta é a seguinte, pergunta qual é a média diária das garrafas fora das especificações? Essa é a pergunta. Qual é a média diária das garrafas fora das especificações no período determinado? No período determinado. Essa é a questão do Enem, prova azul, 161 ano passado, 2019. Então vamos resolver essa questão. Você está pedindo a média. Quando pede a média, a gente precisa analisar que tipo de média é. Média simples? Não, nesse caso aqui não é média simples. Nesse caso nós temos a seguinte situação, por exemplo, ele está dizendo o seguinte, que por dia, ó, eu tenho 0 aqui, significa dizer que durante os 60 dias de análise, 60 dias em que foi feita essa pesquisa, 52 dias nenhuma garrafa estragou, não teve problema de especificação com nenhuma garrafa. Durante 5 dias, apenas uma garrafa não ficou dentro das especificações adequadas, 2 dias 2 garrafas e 1 dia 3 garrafas. Muito bem. O que é isso aqui? Isso aqui é muito importante a gente analisar quem é essa pessoa aqui, ó. Isso aqui é a frequência. Frequência. Ou seja, são os pesos que são usados para a gente analisar cada situação. Tudo bem? Pesos. Deixa eu começar aqui. Pesos. Com a frequência. Frequência, muito bem. Então vamos fazer essa conta agora. Muito bem, vamos fazer essa conta. Eu vou usar a fórmula de cima, vou apagando ela, que a gente já colocou no quadro, para vocês entenderem como é que vai funcionar. Muito bem, então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever em vermelho os pesos. Vou botar 52, 5, 2 e 1. E vou colocar eles lá no quadro. 52, aqui ó, 52, 5, deixa eu apagar aqui para melhorar um pouco. Vou refazer aqui que fica melhor. Olha só, então a média aritmética ponderada vai ser o primeiro valor aqui é 0 vezes a frequência dele, ou seja, 52 dias nenhuma garrafa deu problema, mais segundo valor que é 1, 1 vezes 5 dias, mais próximo que é 2 vezes 2 dias, o próximo que é 3 vezes 1 dia. Ou seja, olha só, é o valor diário, ou seja, por dia, valor diário, e a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que esse evento aqui, esse fato aqui acontece, beleza? Isso tudo dividido pela soma dos pesos. A soma dos pesos vai ser 52 mais 5, mais 2, mais 1. Então agora nós vamos fazer essa conta para vocês entenderem o que o Enem pediu ano passado. Para quem fez a prova ano passado,
deve te lembrar dessa questão. Muito bem, então vamos lá, ó. Média aritmética ponderada. Então tá, me ajuda, ó. 0 vezes 52 é 0, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 3 é 3, divididos por 60. Olha só, 52, a soma disso aqui tem que ser 60, ó. Somatório 60, porque ele está dizendo que a pesquisa foi feita em 60 dias. Beleza? Então olha só, média aritmética ponderada, 5 mais 4 vai dar 9, mais 3 vai dar 12. Então 12 sobre 60, simplificando esse pessoal aqui por 2 por 6 vai ser 2, por 6 vai ser 10, simplificando 1/5. Ou seja, então a média aritmética ponderada vai ser 1/5, que vai ficar 0,2. Essa é a nossa resposta, 0,2. Tá bem? Muito bem, pessoal. Ainda dentro das medidas da tendência central, deixa eu lembrar que nós estamos na aula número 7 de estatística. É um assunto que cai sempre, pessoal. Então, olha só. Terceira média que eu vou considerar é a média geométrica. Média geométrica, beleza? Não vou considerar todas porque não é necessário. Eu estou dando um enfoque especial àquelas questões que caem no Enem. São questões que são prioritárias na prova do Enem. A gente trabalha bastante com essas duas primeiras, são a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Quero deixar bem claro para vocês que quando vocês pegarem o livro de vocês para estudar após assistir esse vídeo, vocês vão ter vários exercícios de média. Se vocês não conseguirem fazer em casa, no nosso retorno eu estarei à disposição, eu vou dar plantões para vocês às 6 horas, a gente vai combinar um dia, para que eu possa te ajudar a resolver aquilo que tu não conseguiu. Mas fica tranquilo que os exercícios são bem fáceis, tem muita tabela, muito gráfico, tenho certeza que tu vai entender legal. Média geométrica. A média geométrica consiste no seguinte, olha só pessoal, média geométrica, raiz enésima do produto de todos os elementos do processo, ou seja, nós estamos trabalhando, a estatística trabalha com processo, com elementos, essa quantidade de elementos é uma população e a gente tira parte dessa população para fazer análise estatística. Essa parte da população chama-se amostra, conforme eu já tinha dito no início do vídeo, beleza? Então olha só, se eu tiver 1, 2 e 4, eu quero saber qual é a média geométrica de 1, 2 e 4. Bem simples, rapaziada, bem simples, olha só. Média geométrica vai ser a raiz, olha só. Olha para cá e me ajuda, olha aqui, ó. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 3 elementos, certo? Então, esse enésimo, ou seja, esse meu expoente, esse meu índice do radical aqui, ele vai me dizer a quantidade de elementos que eu tenho no processo. Então, eu tenho 3 elementos, então eu vou botar o 3 aqui, certo? Então, olha só, esse N é a quantidade de elementos que nós estamos analisando, beleza? Então, eu coloquei ali. E agora eu vou escrever os valores aqui, ó. Por exemplo, primeiro é 1, depois é 2, depois é 4. E agora eu vou fazer essa multiplicação para que a gente consiga entender esse processo, ó. Raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8, média geométrica vai ser 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, então a média geométrica de 8 é 2. Então é uma situação em que o Enem pede, ou seja, essa primeira parte que é medida de tendência central, cai bastante. Muito bem, essa questão aqui, a minha preocupação não é tanto a estatística, a minha preocupação é um assunto que vem mais adiante um pouco, que chama-se PG, isso aqui cai dentro da PG. Então fica esperto com a média geométrica, tá bem? There used to be an angel